Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Na primeira reportagem, veja a produção de leite de cabra em pastagem cultivada e a orientação que a Embrapa dá para o manejo geral desse pasto. Confira. Uma das atividades econômicas mais importantes do semiárido brasileiro é a caprinocultura leiteira. Somente na Paraíba e Rio Grande do Norte, 25 mil litros de leite são produzidos por dia. Mas um dos obstáculos para a ampliação da atividade no Nordeste é a dificuldade de alimentar os animais em época de seca. Uma alternativa para o problema tem sido trabalhada na Embrapa Caprinos e Ovinos. É o uso de pastagem cultivada para a produção do leite de cabra. A pesquisa usa plantas gramíneas como capim-tifton e tanzânia. O manejo de pastagem é feito de forma rotacionada, com o uso de uma área de cada vez, para permitir o descanso do solo. A forragem obtida permite atender mais de 60% da necessidade de nutrientes das cabras no pasto. O pasto cultivado ele pode ser usado para a produção de leite de cabra, tanto na época das águas quanto na época da seca. Na época das águas, tem uma pequena particularidade. Se opta pelo pastejo diurno, ou seja, os animais eles vão passar apenas o período do dia no pasto. Essa medida ela visa evitar que os animais, durante o período da noite, eles fiquem susceptíveis às baixas temperaturas e também a questão de chuvas, que pode fazer com que os animais adoeçam de pneumonia ou fiquem mais susceptíveis também à questão de verminose. Já na época da seca, as cabras podem ser mantidas 24 horas no pasto. A vantagem de se manter os animais 24 horas no pasto é que se otimiza o período de pastejo. Se ganha aí uns 2 períodos de pastejo noturno, onde as temperaturas são mais amenas, os animais se sentem mais à vontade para estarem pastejando. Com isso, a gente aumenta a eficiência de colheita de pasto e, consequentemente, a gente aumenta a nossa eficiência de produção de leite de cabra utilizando pastagem, porque, como ela vai consumir mais pasto, reduz a necessidade de suplementação. O uso da pastagem cultivada se mostra uma boa alternativa tanto para evitar prejuízos ao solo, como para uma produção de leite com uso eficiente de pequenas áreas de terra. A produção de leite de cabra utilizando pastagens cultivadas tem uma série de vantagens como uma alternativa de um novo modelo de produção. Uma das vantagens é que, utilizando a pastagem cultivada, se consegue reduzir o efeito de estacionalidade de produção de forragem de pasto nativo, oferecendo forragem para os animais durante o período da seca também. E se há possibilidade também do uso de irrigação, a estacionalidade é zerada, ou seja, a produção de forragem nas águas fica igual, a da seca fica igual à produção de forragem na época das águas. Uma outra vantagem disso, e especificamente para quem utiliza a vegetação nativa de biomas, é que durante a época seca os biomas têm uma baixa produção, ou como no caso da caatinga, até cessa a produção de forragem nesse período. Então, usando a pastagem cultivada durante essa época da seca, se vai preservar o pasto nativo que os animais superpastejariam, e nessa condição a gente tem como ofertar forragem para os animais, inclusive em pequenas áreas. Então essa produção também em pequenas áreas, ela traz como vantagem concentrar a produção em áreas menores, que a maior parte dos produtores de caprinos leiteiros tem áreas pequenas. Então é possível nessas áreas pequenas ele manter um rebanho grande e produtivo. Então essas seriam as principais vantagens do sistema produtivo. Além do fato de que, como se maneja a pastagem de forma rotativa, nós damos períodos de descanso para o pasto. Nesses períodos de descanso, o pasto se recupera, mantém uma boa cobertura, e essa cobertura preserva características também do solo e da água presente nesse tipo de ecossistema.
A produção de leite de cabra em pastagem cultivada permite também que o manejo geral seja feito no próprio pasto, reduzindo a necessidade de instalações. Os animais têm acesso à água e sombra, importantes para o seu bem-estar. O manejo sanitário também acontece no pasto. Há aplicação do método FAMACHA na identificação e seleção de caprinos e ovinos geneticamente resistentes à verminose gastrointestinal. E são tomados cuidados para o controle de outras doenças nos caprinos, como o mal do casco. O destaque, porém, vai para a eficiência alimentar. A forragem reduz a necessidade dos alimentos concentrados, que representam um dos custos mais altos para a produção. O uso da pastagem cultivada tem se mostrado uma tecnologia viável para a adoção entre agricultores familiares e representa hoje uma alternativa estratégica da Embrapa para a produção do leite de cabra. Essa parceria entre a Embrapa e o Projeto Dom Helder é resultado da iniciativa também do próprio assentamento Boa Vista, né? De ter a necessidade de criar os animais caprinos leiteiros, mas a partir também da discussão e de uma pesquisa juntamente com a Embrapa. E o apoio do Projeto Dom Helder foi justamente na necessidade da comunidade em ter um tanto de resfriamento de leite e em fazer com que essa necessidade hoje seja de fato conseguida e funcionando muito bem por parte aqui do assentamento Boa Vista. Na segunda reportagem, veja como os agricultores estão produzindo leite de cabra com a orientação que receberam da Embrapa. Quixadá fica no sertão central do Ceará, a 167 quilômetros de Fortaleza. É lá que no assentamento Boa Vista, agricultores adotam experiências da Embrapa para garantir melhor produtividade. As tecnologias de pastagem cultivada foram demandas de produtores para uma alternativa alimentar que desse retorno mais rápido. No assentamento, 12 famílias têm a produção de leite de cabra como uma das atividades econômicas principais. É o caso de seu Jorge, produtor familiar que tem hoje um total de 42 cabras em fase de lactação. Jorge adota uma alternativa de pastagem cultivada para seu rebanho, é o capim-gramão. A experiência tem garantido resultados satisfatórios na produção de leite. Os animais aceitam muito bem ele é um capim resistente aqui, se não tiver água para irrigar durante o período seco, não vai ter como morrer, porque ele tem um sistema de raízes que suporta muito bem o período seco. E não, tirou os animais ali para não maltratar, arrancar, o resto a gente espera pela chuva aí. E irrigando tem direto, né? Tem sempre um pisoteio a ponto de receber os animais. Isso aí, tudo isso aí para mim está sendo novidade, porque eu não conhecia essa parte, né? E a partir do momento que passamos a fazer parcerias, Embrapa, Dom Helder, né? Foi as entidades que mais se empenhou em ajudar a gente aqui. Só tem melhorado. É só agora a gente tentar trabalhar. As cabras de Jorge são levadas para a sala de ordenha comunitária. Lá, os produtores do assentamento Boa Vista coletam leite para comercialização, de acordo com as boas práticas para a ordenha, com o apoio da Embrapa. 2 vezes por semana, o leite de cabra do assentamento é levado para um laticínio, que fica no município vizinho de Quixeramobim. O carro que pega o leite aqui pega 2 vezes por semana. Quer dizer, a comunidade não se desloca para a entrega do leite, ele recebe R$ 1,20 para o produtor, livre de qualquer despesa, e o governo paga 52 centavos para o laticínio, para receber o leite, beneficiar e fazer a distribuição desse leite. E eu pretendo crescer mais, eu não quero ficar só nos 80 litros, porque tem um espaço, hoje nós estávamos precisando aqui na região de 5 mil litros de leite, e a gente não estamos conseguindo ainda, pelo fato de ser um projeto novo.
não tinha ninguém preparado cabras, né? Mas, enquanto isso vai se normalizando, a gente pode aumentar um pouco a produção até chegar, ver onde é que dá para ir, né? A produção do leite, que antes atendia somente à subsistência, hoje permite a venda do leite. A expectativa é que programas governamentais incentivem a atividade no Ceará e em outros estados brasileiros. Nós temos observado um aumento muito grande da produção de leite de cabra no Nordeste nos últimos anos, principalmente impulsionado pelos programas governamentais. Junto com essa produção, aumentou também a demanda por tecnologias para produção em pequenas propriedades, que intensifique a produção e proteja também os recursos naturais. A produção de leite de cabra em pasto cultivado, ela vem justamente ao encontro dessa demanda. Ela permite que os produtores aumentem sua produção utilizando pequenas áreas e reduzindo a pressão sobre a caatinga, um ecossistema que já está muito ameaçado pela pressão sobre esses recursos naturais. Para saber mais sobre o programa de hoje, entre em contato com a Embrapa Caprinos e Ovinos em Sobral, no Ceará. O telefone é código de área 88 e o número é 31127400. Por e-mail, o endereço é saque@cnpc.embrapa.br e na internet o endereço é www.cnpc.embrapa.br. O Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar. Tchau! Que durante a época seca os biomas têm uma baixa produção, ou como no caso da caatinga, até cessa a produção de forragem nesse período. Então, usando a pastagem cultivada durante essa época da seca, se vai preservar o pasto nativo que os animais superpastejariam, e nessa condição a gente tem como ofertar a forragem para os animais, inclusive em pequenas áreas. Então essa produção também em pequenas áreas, ela traz como vantagem concentrar a produção em áreas menores, que a maior parte dos produtores de caprinos leiteiros tem áreas pequenas. Então é possível, nessas áreas pequenas, ele manter um rebanho grande e produtivo. Então essas seriam as principais vantagens do sistema produtivo. Além do fato de que, como se maneja a pastagem de forma rotativa, nós damos períodos de descanso para o pasto. Nesses períodos de descanso, o pasto se recupera, mantém uma boa cobertura, e essa cobertura preserva características também do solo e da água presente nesse tipo de ecossistema. A produção de leite de cabra em pastagem cultivada permite também que o manejo geral seja feito no próprio pasto, reduzindo a necessidade de instalações. Os animais têm acesso à água e sombra, importantes para seu bem-estar. O manejo sanitário também acontece no pasto. Há aplicação do método FAMACHA na identificação e seleção de caprinos e ovinos geneticamente resistentes à verminose gastrointestinal. E são tomados cuidados para o controle de outras doenças nos caprinos, como o mal do casco. O destaque, porém, vai para a eficiência alimentar. A forragem reduz a necessidade dos alimentos concentrados, que representam um dos custos mais altos para a produção. O uso da pastagem cultivada tem se mostrado
Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Na primeira reportagem, veja a produção de leite de cabra em pastagem cultivada e a orientação que a Embrapa dá para o manejo geral desse pasto. Confira. Uma das atividades econômicas mais importantes do semiárido brasileiro é a caprinocultura leiteira. Somente na Paraíba e Rio Grande do Norte, 25 mil litros de leite são produzidos por dia. Mas um dos obstáculos para a ampliação da atividade no Nordeste é a dificuldade de alimentar os animais em época de seca. Uma alternativa para o problema tem sido trabalhada na Embrapa Caprinos e Ovinos. É o uso de pastagem cultivada para a produção do leite de cabra. A pesquisa usa plantas gramíneas como capim-tifton e tanzânia. O manejo de pastagem é feito de forma rotacionada, com o uso de uma área de cada vez, para permitir o descanso do solo. A forragem obtida permite atender mais de 60% da necessidade de nutrientes das cabras no pasto. O pasto cultivado ele pode ser usado para a produção de leite de cabra, tanto na época das águas quanto na época da seca. Na época das águas, tem uma pequena particularidade. Se opta pelo pastejo diurno, ou seja, os animais eles vão passar apenas o período do dia no pasto. A experiência tem garantido resultados satisfatórios na produção de leite. Os animais aceitam muito bem ele é um capim resistente aqui, se não tiver água para irrigar durante o período seco, não vai ter como morrer, porque ele tem um sistema de raízes que suporta muito bem o período seco. E não, tirou os animais ali para não maltratar, arrancar, o resto a gente espera pela chuva aí. E irrigando tem direto, né? Tem sempre um pisoteio a ponto de receber os animais. Isso aí, tudo isso aí para mim está sendo novidade, porque eu não conhecia essa parte, né? E a partir do momento que passamos a fazer parcerias, Embrapa, Dom Helder, né? Foi as entidades que mais se empenhou em ajudar a gente aqui. Só tem melhorado. É só agora a gente tentar trabalhar. As cabras de Jorge são levadas para a sala de ordenha comunitária. Lá, os produtores do assentamento Boa Vista coletam leite para comercialização, de acordo com as boas práticas para a ordenha, com o apoio da Embrapa. 2 vezes por semana, o leite de cabra do assentamento é levado para um laticínio, que fica no município vizinho de Quixeramobim. O carro que pega o leite aqui pega 2 vezes por semana. Quer dizer, a comunidade não se desloca para a entrega do leite, ele recebe R$ 1,20 para o produtor, livre de qualquer despesa, e o governo paga 52 centavos para o laticínio, para receber o leite, beneficiar e fazer a distribuição desse leite. E eu pretendo crescer mais, eu não quero ficar só nos 80 litros, porque tem um espaço, hoje nós estávamos precisando aqui hoje na região de uma tecnologia viável para a adoção entre agricultores familiares e representa hoje uma alternativa estratégica da Embrapa para a produção do leite de cabra. Essa parceria entre Embrapa e o projeto Dom Helder é resultado da iniciativa também do próprio assentamento Boa Vista, né? De ter a necessidade de criar os animais caprinos leiteiros, mas a partir também da discussão e de uma pesquisa juntamente com a Embrapa. E o apoio do projeto Dom Helder foi justamente na necessidade da comunidade em ter um tanto de resfriamento de leite e em fazer com que essa necessidade hoje seja de fato conseguida e funcionando muito bem por parte aqui do assentamento Boa Vista. Na segunda reportagem, veja como os agricultores estão produzindo leite de cabra com a orientação que receberam da Embrapa.
Quixadá fica no sertão central do Ceará, a 167 quilômetros de Fortaleza. É lá que no assentamento Boa Vista, agricultores adotam experiências da Embrapa para garantir melhor produtividade. As tecnologias de pastagem cultivada foram demandas de produtores para uma alternativa alimentar que desse retorno mais rápido. No assentamento, 12 famílias têm a produção de leite de cabra como uma das atividades econômicas principais. É o caso de seu Jorge, produtor familiar que tem hoje um total de 42 cabras em fase de lactação. Jorge adota uma alternativa de pastagem cultivada para seu rebanho, é o capim-gramão. Essa medida, ela visa evitar que os animais, durante o período da noite, eles fiquem susceptíveis às baixas temperaturas e também a questão de chuvas, que pode fazer com que os animais adoeçam de pneumonia ou fiquem mais susceptíveis também à questão de verminose. Já na época da seca, as cabras podem ser mantidas 24 horas no pasto. A vantagem de se manter os animais 24 horas no pasto é que se otimiza o período de pastejo. Se ganha aí uns 2 períodos de pastejo noturno, onde as temperaturas são mais amenas, os animais se sentem mais à vontade para estarem pastejando. Com isso, a gente aumenta a eficiência de colheita de pasto e, consequentemente, a gente aumenta a nossa eficiência de produção de leite de cabra utilizando pastagem, porque, como ela vai consumir mais pasto, reduz a necessidade de suplementação. O uso da pastagem cultivada se mostra uma boa alternativa tanto para evitar prejuízos ao solo, como para uma produção de leite com uso eficiente de pequenas áreas de terra. A produção de leite de cabra utilizando pastagens cultivadas tem uma série de vantagens como uma alternativa de um novo modelo de produção. Uma das vantagens é que, utilizando a pastagem cultivada, se consegue reduzir o efeito de estacionalidade de produção de forragem de pasto nativo, oferecendo forragem para os animais durante o período da seca também. E se há a possibilidade também do uso de irrigação, a estacionalidade é zerada, ou seja, a produção de forragem nas águas fica igual, a da seca fica igual à produção de forragem na época das águas. Uma outra vantagem disso, e especificamente para quem utiliza a vegetação nativa de biomas, é